A hora da palavra de Deus. Glória a Deus, queridos. É isso aí, amados. A palavra do Senhor. Esse é o melhor momento do nosso programa, um momento em que realmente o Senhor fala aos nossos corações, fala com cada um de nós, fala com os ouvintes aí que estão nos ouvindo nessa noite. E eu quero dizer que a palavra de hoje está uma bênção. A palavra de hoje está no livro de Jeremias, do profeta Jeremias, do profeta Chorão, lá no Velho Testamento. Então você aí vai rapidinho lá para o Velho Testamento, pertinho de Isaías, pertinho de Salmos ali, procura lá o livro de Jeremias. Jeremias capítulo 17, apenas o versículo 9. Esse é o tema da nossa mensagem hoje. Você sabe o que é conversão? Realmente você sabe, querido, se já se converteu de fato? Será que realmente a conversão em tua vida aconteceu no momento, amado, que você aceitou Jesus? Nessa noite eu quero te convidar comigo a ler a palavra de Deus que se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Posso crer. A Bíblia diz, querido, em Jeremias 17, 9: enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Querido, o coração humano é um coração corrupto, é o que diz a palavra de Deus. Teologicamente chamamos a isso de natureza pecaminosa. Todos os seres humanos, desde que viemos à Terra, você, eu, todos, nascemos com a natureza pecaminosa. Mas o que é natureza pecaminosa? É uma vontade desesperada de gostar do lixo, querido, dessa terra. De gostar das coisas erradas deste mundo. Com essa natureza com que nascemos, é impossível agradar a Deus. É impossível amar as coisas certas. É impossível, querido, querer estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, querer seguir a Jesus, querer obedecer. É literalmente, amado, impossível. Sabe por quê? Veja o que Jeremias confirma lá no capítulo 13, no verso 23. Pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Então, querido, podereis fazer o bem, estando acostumado a fazer o mal. Esta é a situação do ser humano, e é por isso, amado, que é preciso uma conversão de natureza. É preciso realmente, assim, mudar a natureza pecaminosa. Vamos supor que uma pessoa diga: mas eu estou bem do jeito que eu estou. É o que mais nós ouvimos as pessoas dizerem: acho que não preciso de mudança. Por que será que uma pessoa precisa realmente se converter? Querido, nessa noite você vai mais ou menos entender o que realmente é essa conversão. A pessoa que acha que não precisa de mudança não vai se converter nunca. Porque o primeiro passo para a conversão, querido, é reconhecer que você está errado, que precisa de Deus e que precisa mudar de vida. Quando, porém, você vê a coitada da sua esposa sofrendo porque você chega bêbado, porque você gasta todo o salário com bebida e mulheres, quando você vê seus filhos se afundando no mundo das drogas, quando você vê que esse lar bonito com o qual você sonhou e que está todo destroçado, arruinado, naturalmente brota em você, amado, o desejo de dizer: meu Deus, o que estou fazendo com a minha vida? Eu preciso mudar, não posso continuar. E a partir daí é que Deus pode fazer alguma coisa por você, meu querido. Uma das críticas que se faz à religião é que ela só é boa, querido, para quem precisa, para quem está desesperada, para quem tem dificuldades. Suponhamos uma pessoa bem de vida, que tem status, que tem tudo assim, materialmente, tudo que materialmente precisa. No fundo, amado, essa pessoa não precisa de Deus. Ela é rica, a plenitude assim dela, realmente ela está muito bem. Será que essa pessoa precisa realmente de conversão? O que é a conversão, ou o que a conversão vai fazer na vida dessa pessoa para melhorar? Todos os seres humanos são carentes. O pobre, amado, ele precisa de pão, de roupa e de emprego. Já o rico não precisa disso não, amado. Mas precisa de paz, de harmonia na família, de respeito dos filhos. Precisa poder deitar à noite e dormir sem aquela sensação, querido, do que está devendo alguma coisa a alguém. Sabe, a pior coisa deste mundo
é confundir as coisas. Às vezes a gente pensa que porque tem um bom saldo bancário, carro, uma boa casa, porque tem um amigo, respeito, está assim, mas está tudo bem. Mas eu conheço muita gente bem-sucedida, políticos, empresários, que dizem: pastor, o que faço de minha vida? Porque quando eu deito, sinto como se estivesse devendo alguma coisa a alguém. Eu não devo nada a ninguém, mas não tenho paz de forma alguma. Essa é a realidade do ser humano, amado. Portanto, a conversão não é somente para aquele que está desempregado, é também para aquele que está bem empregado, mas não tem paz no coração, anda pela vida, mas sente que está faltando alguma coisa para ele ainda. Busca e não encontra, amado. Procura satisfazer esse vazio do interior nas drogas, nos vícios, na promiscuidade, vai se afundando a cada dia mais nesse mundo pecaminoso. Vamos supor que uma pessoa diga: realmente eu estou precisando de Deus, porque é uma pessoa carente e está necessitada. Já alguém pode dizer: eu não preciso de Deus, mas tudo bem, já que há necessidade de haver conversão, já que é isso que a Bíblia diz, você pode então perguntar: pastor Paulo, como é esse processo de conversão? É um processo instantâneo ou demorado? Querido, ele é feito por partes. Quando a pessoa percebe a necessidade de Deus, clama a Ele. O grande erro dos seres humanos é que pensam que se unirem, assim, que se unirem, né? Unirem-se a uma igreja, estarão convertidos. Isso é o que o povo pensa: se eu entrar numa igreja, eu já me converti. Até nós mesmos temos o hábito de dizer: fulano se converteu, Bertrando se converteu. Querido, se guardarem um código de normas de vida moral, estarão convertidos. Eles pensam que é assim. O texto bíblico que eu li, porém, diz que o ser humano pode fazer tudo o que quiser para viver uma vida corretamente moral, mas não consegue porque seu coração é corrupto. Assim, querido, como o leopardo não pode apagar as manchas da sua pele, o ser humano que nasceu em estado pecaminoso não poderá nunca fazer, querido, as coisas certas, estando habituado a fazer o mal. Pode fingir, aparentar, simular, disfarçar, mas lá no fundo de seu coração, pode ter a certeza, ele é um ser humano corrupto. Diante das pessoas pode portar-se aparentemente bem, mas quando está sozinho, seu coração é um ninho de sentimentos horríveis e pecaminosos. O que é a conversão? A conversão, querido, é o trabalho divino através do qual Deus implanta no ser humano corrupto a natureza dele, ou seja, a natureza de Deus. Em outras palavras, é o desejo de aparentar ser bom, mas é o desejo realmente de ser bom. O próprio Deus realiza esse trabalho, amado, maravilhoso no segundo. Basta o ser humano dizer: Senhor, preciso de Ti. Reconheço que sozinho não posso. Indo a Jesus, Ele toca nessa vida e nesse ser humano. Agora sim, é um ser humano convertido. Olha, querido, como uma pessoa pode realmente saber que está convertida? Quais as reações e sintomas? O que acontece na vida da pessoa? Será que acontece alguma, assim, transformação abrupta? O mais difícil na experiência cristã não é a conversão, meu querido, porque ela acontece no instante em que o ser humano clama a Deus. O difícil na vida cristã é permanecer convertido. Então aceitar a Jesus, dizer que está convertido é fácil. O difícil é na caminhada. Antes de nossa conversão, éramos seres humanos com uma só natureza, a natureza pecaminosa que gostava do lixo desta vida. A partir do momento da conversão, passamos a ter duas naturezas. A natureza de Cristo, que gosta de vencer a velha natureza, e a velha natureza pecaminosa, que ainda está dentro de nós. E conforme as Escrituras nos acompanhará até o dia da glorificação, quando finalmente Jesus erradicará a natureza pecaminosa do nosso ser. Até Cristo voltar, porém o ser humano convertido terá dentro de si uma luta de duas naturezas. Paulo fala em Romanos, querido, de um drama terrível em sua vida, que é o mesmo drama de todos os cristãos até hoje. Sabe o que é que Paulo diz? Paulo diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim.
porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas, se eu o faço, o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Isso aí está escrito, amado, no livro de Romanos 7, do 15 ao 20. Se você observar, se você meditar, você vai ver o drama de Paulo. Ele já estava convertido, mas sentia que dentro dele havia duas pessoas. Essas duas pessoas são as duas naturezas. A natureza corrupta com que Paulo nasceu, que gosta de fazer as coisas erradas da vida, e a nova natureza, o neném recém-nascido, a natureza de Cristo implantada por Jesus na hora de sua conversão. Mas agora, querido, essas duas naturezas estão brigando para tomar o controle da vida dele. Por isso, depois da conversão, a vida do cristão é uma luta. Não há vida de cristão que não tenha luta. E talvez uma das evidências de que estamos convertidos seja experimentar essa luta dentro do nosso coração. Às vezes, amado, queremos servir a Deus e ao mesmo tempo sentimos uma força que nos leva a fazer coisas erradas. Alguns dizem, eu sei que essa coisa de religião, de Bíblia, é a coisa certa, mas não tem um jeito para ser crente. Gosto de fazer coisas erradas e acho que não vou aceitar Jesus de forma alguma, nunca. Acho que nunca vou me converter porque eu gosto daquilo que é errado. Será que existe esperança de conversão para esse tipo de pessoa? A conversão acontece para pessoas que sabem o que é certo, mas não têm vontade de se desligar do que é errado. Querido, olha, eu te digo, claro que sim, meu querido. Eu te digo que tem sim jeito. O Espírito Santo é o representante de Deus nesta terra. É um com Deus e com o Filho. Ele é o Deus que trabalha em nosso coração, é quem vai tocando, chamando, batendo. O ser humano pode fugir, pode adiar, pode não querer, mas o Espírito vai tocando, vai trabalhando no coração. Assim, chega um momento que ele diz, já chegou a hora de entregar a vida a Jesus. O que você acha? Para onde você está indo? Por que você adia tanto esse dia? Um dia, mais cedo ou mais tarde, o ser humano tem que se confrontar a sós com Deus. Tem que cair dos joelhos e reconhecer que realmente está fugindo dele. Muitas pessoas fazem isto pelo caminho mais fácil, porque são sensíveis à luz de Deus. Porém, outras pessoas, como Paulo, têm que passar por momentos de dificuldade. Paulo não queria mais Jesus, chamava, e ele não queria. Ele não queria até que um dia a Bíblia diz que Paulo caiu indo a Damasco, perseguindo cristãos. Caiu no deserto, comeu a terra, beijou o pó e lá no chão, na desgraça, na cegueira, na dor, no desespero, entendeu que estava fugindo de Jesus. Eu não gostaria de pensar que você precisaria perder a família, perder o dinheiro, perder a saúde, perder seu emprego, para reconhecer que está fugindo de Jesus. Seria muito melhor, querido, aceitar a Jesus hoje, quando você está sentindo em seu coração a voz de Deus dizendo, filho, você já correu, já fugiu, já saiu, já correu demais, já fugiu demais de mim. Está na hora de entregar-me sua vida. Mas muitas pessoas, amados, assim, pessoas que nos perguntam durante a nossa caminhada de fé, o que tenho que fazer para passar por esta experiência? Pastor, eu tenho que fazer alguma coisa especial? Eu tenho que fazer alguma penitência? Eu tenho que pagar algum preço? Eu tenho que fazer alguma promessa para realmente passar a ter uma experiência com Deus? Queridos, olha, há 3 passos. Primeiro passo, reconhecer que eu sou mau e que não posso. Talvez seja esta a parte mais difícil, porque de certa maneira tenho que jogar meu orgulho no lixo e reconhecer que não presta e que sou naturalmente mau. O segundo passo é reconhecer que Deus é bom e que Ele pode. Eu sou mau e não posso, mas Deus é bom e Ele pode. O terceiro, querido, é abrir o coração e dizer, Senhor, já que eu não posso e Tu podes, estou aqui. Faz em mim o que eu não tenho forças para fazer. Eu não posso largar as mulheres que tenho, não posso largar a droga, deixar de beber, largar o cigarro, mas eu sofro vendo os meus filhos, minha família sofrer. Eu me desespero, eu quero, mas não tenho forças. Tudo bem, filho, você não tem força, diz Jesus, mas eu estou aqui, posso fazer maravilhas na tua vida. É isso que Jesus vai dizer. Ao longo do meu ministério, eu tenho visto assim coisas lindas acontecerem.
gente destruída, completamente sem esperança, gente para quem a sociedade tinha virado as costas e que um dia reconheceram sua importância, sua incapacidade e correram a Jesus. Eu não conheço sequer, querido, um caso de alguém que tenha corrido aos braços de Jesus e tenha sido desapontado por ele. Os ouvintes perguntam frequentemente: se eu me converter, será que não vou mudar a minha personalidade, o meu jeito de ser? Será que não vou ficar diferente? Não, meu querido, vai não. A conversão é o momento, a experiência é um milagre através do qual Deus coloca em seu coração, em sua natureza, a natureza divina. A partir daí, essa natureza de Cristo, essa mente de Cristo, é um neném recém-nascido que começa a crescer dentro de você. Esta natureza se desenvolve porque você a alimenta e cuida dela. E como se alimenta a natureza divina? Como é que eu devo alimentar, pastor Paulo, a minha natureza após a minha conversão? Essa natureza de Deus que vai ficar sobre a minha vida. Você deve alimentar, querido, através da oração, do estudo da Bíblia, indo à igreja, cantando hinos, ouvindo mensagens maravilhosas. Você vai alimentando a natureza divina. À medida que essa natureza é alimentada e vai crescendo, vai dominando a velha natureza, aquela que gosta de xingar os filhos, de bater a esposa, de roubar, de fazer miséria, de usar droga, de beber, de curtir, essa vai sendo apagada. No momento da conversão, Deus dá um golpe tão duro que essa velha natureza morre. Esse cadáver, porém, fica simbolicamente dentro da gente. Por isso é que mesmo depois de convertidos, continuamos sentindo vontade de pecar, porque a velha natureza está aí, como um cadáver. Paulo disse em Romanos 7, está como um cadáver dentro da gente, molestando, atrapalhando, incomodando. Só que à medida que você alimentar a nova natureza, ela vai sufocando completamente a velha, e um dia lhe controlará totalmente. Sua vida vai mudar. Não para pior, e sim para melhor. Seu caráter vai mudar, querido, vai transformando-se no ideal maravilhoso que é semelhante ao caráter de Cristo, ou seja, ao caráter do Senhor Jesus. Muito bem, pastor Paulo, eu me converto. Jesus entra na minha vida. Existe a possibilidade de eu pecar novamente? Por exemplo, Paulo não tinha vontade de pecar, mas ele pecava. Como fica essa coisa assim de pecado, erro, acerto, depois que a pessoa está convertida? Olha, eu vou fazer uma ilustração que eu já fiz aqui uma vez em um dos nossos programas. Algum programa que eu passei atrás aí, querido, eu lembro que eu fiz uma ilustração sobre as duas naturezas. Então eu quero fazer essa mesma ilustração. É o cristão convertido, é como uma pessoa com duas feras dentro de si. Se você coloca as duas feras para se confrontar numa luta, quem vai vencer? Obviamente, o que estiver mais forte. Se você separá-las e uma alimentar bem, mas a outra alimentar somente como necessário para que não morra, e um dia colocar as duas juntas para uma disputa, para um duelo, a melhor alimentada certamente será a vencedora. É igual conosco, amados. Temos duas naturezas, a velha pecaminosa que gosta de errar e a nova natureza de Cristo. Se eu alimentar mais a natureza de Cristo, ela vai vencer e vai controlar a minha vida. Mas se eu alimentar melhor a velha natureza, apesar de estar convertido, ela vai dominar e controlar a minha vida e vai levar-me muitas vezes a pecar. Só que a pessoa convertida, que por desligar-se de Jesus, cair, pode sentir, querido, no coração o desejo de retornar a Ele. Porque, já que a natureza de Cristo está dentro dele, a voz de Jesus não se apaga, vai chamando, e essa pessoa vai correr aos braços de Jesus, apesar mesmo de ter errado, mesmo de ter pecado, mesmo de ter caído, ela volta, querido, porque ela ouve a voz de Deus. Ao longo de minha vida, querido, tenho encontrado gente que não acredita em Deus e que sofria. Um determinado momento da vida, não tendo literalmente para onde ir, correu aos braços de Jesus. É o que acontece com cada um de nós. Muitas pessoas aí fora dizem: ah, mas todo crente é ex alguma coisa. Hoje, querido, essas pessoas que correram para Jesus são gente felizes. Eu conheço bêbado, eu conheço marido que tinha largado a mulher e se prostituíam pela vida. Um dia aceitaram a Jesus, retornaram hoje, tem casa feliz, tem um lar feliz, tem esposa feliz, tem filhos felizes. Recuperaram a dignidade, o respeito próprio, o amor, o carinho da família. Eu conheço prostitutas, querido, homossexuais.
assim, ladrões, marginais, que um dia reconheceram que não eram nada, que não podiam, assim, nada e foram a Jesus. Hoje são pessoas felizes. Querido, você não poderá ser uma decepção nunca. Se neste momento, talvez, você não tem capacidade de crer, tudo que precisa dizer, querido, em seu coração é: Senhor, eu não consigo crer. Tudo parece bonito, mas eu não consigo acreditar, apesar de, assim, de precisar de Ti, Senhor. Eu não tenho certeza que, assim, que não vou, assim, não sairei daqui frustrado. Se você abrir o seu coração e dizer a Ele que realmente precisa dele, querido, você não vai se frustrar, não vai se decepcionar com Ele. Você vai dizer, sabe o que para Ele? Assim, o seu coração, vai abrir o seu coração e vai dizer: Senhor, mesmo não compreendendo nada, mesmo não compreendendo esta palavra de hoje, não compreendendo muitas coisas do que o pastor está falando, eu preciso de um milagre na minha vida. Quando o milagre acontecer, quando você tiver, assim, paz no seu coração, quando você deitar e não sentir mais aquele vazio no coração, então escreva para o programa Renascer em Cristo, para o pastor Paulo, contando que das maravilhas, amado, que Deus fez, assim, realmente na sua vida. Muitas pessoas dizem que só vem para Jesus ex-drogados, ex-prostitutas, ex-viciados, ex-homossexuais, maridos infiéis, né? Homens que realmente traíam a mulher, pessoas de uma índole má, querido, pessoas que não, assim, que para a sociedade não valiam de nada. Mas é como eu disse, ao longo da minha vida, eu tenho, assim, encontrado gente, querido, que não acreditava em Deus e que vivia uma vida de sofrimento. Mas em determinado momento da vida, querido, essas pessoas realmente precisaram de Jesus, correram para Ele. Querido, olha, pessoas com mais de 37 anos no alcoolismo, jogado na sarjeta, vivendo na rua. E eu tive o privilégio, amado, de ver essa pessoa entrar na nossa igreja, dançando, embriagado, fumando dentro da igreja. E eu lembro que a irmã disse: pastor, o senhor quer que eu coloque ele para fora? Eu digo: não, deixa ele aí, deixa ele aí. Tira só o cigarro da mão dele, porque está fedendo muito. E ele ficou lá dançando na frente do púlpito. Mas eu continuei pregando. Eu continuei porque eu sabia que ali, que ele não era aquele homem. E hoje a gente vê, 10 anos depois, esse homem casado, pai de família, trabalhando, vive da roça, mas está lá com a sua terrinha ali, plantando ali, colhendo, não bebe, nunca teve vontade, ou seja, se converteu. Realmente ele teve a necessidade. Então muitas pessoas aceitam a Jesus, mas, querido, não se convertem. Não realmente, assim, deixa nele cravada a natureza de Deus, o caráter de Deus. A conversão, querido, é mudar realmente, converter, ou seja, é mudar, né? O sentido é mudar o partido, é mudar a figura, é mudar de lado. Converter, ou seja, fazer uma mudança. E eu vejo pessoas que realmente ninguém dava nada, pessoas que realmente a sociedade abominava, pessoas que realmente não tinham para onde ir. Mas eu quero te dizer nessa noite, eu tenho certeza que você, querido, não sairá frustrado. Você não ficará frustrado. Você não se decepcionará. Se você abrir o seu coração e disser: Senhor, mesmo sem compreender tudo que esse homem está dizendo, mesmo sem entender nada, pois ainda não veio até os braços ainda, Senhor, nessa noite, abençoa a minha vida, faz um milagre. Faça que um milagre aconteça sobre a minha vida. Senhor, olha, eu vou abrir o meu coração nessa noite para Ti, Senhor. Mas eu quero mudança de vida. Eu quero realmente largar esse vício. Eu quero realmente ter os meus filhos de volta. Eu quero realmente ter a minha vida de volta. Eu quero ter a minha família, a minha esposa de volta. Olha, eu quero te convidar a aceitar Jesus nessa hora. Eu quero realmente nessa hora, assim, a te convidar a se converter, a converter a tua vida ruim, tua vida pecaminosa, a tua vida de sofrimento, a tua vida de amargura, de solidão. Eu quero realmente te convidar a converter tudo isso aí, querido, em vida boa, em vida abençoada, em vida com Cristo. A conversão é isso, é você transformar tudo que não presta, querido, em coisas boas, transformar a sua vida, em nome de Jesus. Se você quer aceitar a Jesus hoje, você vai dizer assim comigo: eu, diz o teu nome, fala o teu nome mesmo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como o Senhor e Salvador da minha vida. Pai, escreve o meu nome no livro da vida, perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Pai, dá ordem a meu respeito a teus anjos, para que eles me guardem, me livrem de todo mal.
Senhor, olha, eu sofri até hoje. Olha, Senhor, eu só quero beber até hoje. Senhor, eu só me prostituí até hoje. Senhor, eu só briguei com a minha família até hoje. Eu só larguei a minha casa até hoje. Mas a partir de hoje eu quero sair dessa vida medíocre. Eu quero sair desse mundo pecaminoso. Eu quero que o Senhor venha golpear a minha natureza pecaminosa. Que o Senhor venha realmente nessa hora, meu Deus, assim, nocautear mesmo, Pai, essa natureza que habita dentro de mim, que me faz sofrer tanto. Pai, mas escreve meu nome no livro da vida, para que eu não saia dele jamais e que eu venha ter direitos a morar um dia nos céus. Querido, olha, deixa o pastor Paulo orar por cada um de vocês que está ouvindo, que ouviu essa palavra. Querido Pai, Tu conheces melhor que ninguém a vida de cada filho que está ouvindo esta palavra agora. Talvez nesse momento, Senhor, alguém esteja sentindo que Teu Espírito está trabalhando em seu coração. Aí onde essa pessoa que estiver, Deus, que ela abra seu coração e à medida que o fizer, Tu, ó Senhor, opere milagres nessa vida. Tu és o Deus dos milagres. Quando tudo está perdido, quando a gente sente que não tem mais forças, não tem mais para onde ir, aí é a Tua grande oportunidade, ó Deus, de agir. E se fizestes, Pai, milagres na vida de milhões de seres humanos, do mundo inteiro, por que não podes operar na vida desse Teu filho agora que está ouvindo esse programa Renascer em Cristo, um grande milagre? Transforma a vida dele. Faz hoje o milagre. Hoje, Senhor, o milagre vai chegar na vida dele. Eu te suplico tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Amém.